Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês 5 empresas pagadoras de dividendos aqui em 2023, né? Obviamente que não é recomendação de investimento, a gente vai ver algumas empresas que estão sendo bastante recomendadas pelas casas de análise, mas fica comigo até o fim que a gente vai entender sobre o cenário para o mercado de ações, né? A gente vai entender em qual momento a gente está, se é um bom momento para investir realmente. Então bora comigo aqui até o fim. Bom pessoal, em qual momento econômico que a gente está e será que é um bom momento aqui para a parte de renda variáveis, né? A gente sabe que a economia ela anda em ciclos, né? Geralmente a gente altera em momentos de taxas de juros baixas e taxas de juro alta, né? Depende muito de como a inflação tá. Bom, e a gente sabe que com a pandemia muitos governos acabaram estimulando demais as economias, né? Colocando muito dinheiro e muita gente sem conseguir gastar naquela época, a gente gera inflação, né? Então as taxas de juros acabaram subindo. E esse movimento não é só para o Brasil, tá, pessoal? A maioria das economias mundiais acabaram tendo que subir os juros, né? Funciona da mesma maneira que aqui no Brasil, funciona lá fora, né? Tem que se aumentar os juros para controlar a inflação. E de certa maneira, o Brasil saiu na frente, né? Então a gente subiu os juros antecipadamente, né? Quando a gente já começou a ter alguns indícios de inflação ali bem perto, enquanto os outros países ficaram até para trás, né? Estão subindo os juros agora. É, por exemplo, aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eles ainda estão com a inflação um pouco descontrolada, ainda estão nessa alta de juros. E como você sabe, eu até falei aqui no vídeo anterior a esse, né? Quando as taxas de juros estão muito altas, a renda fixa acaba pagando bem, né? As pessoas então pensam, né? E também até fundos de investimento. Por que eu vou ficar aqui na renda variável que tem mais risco e não está pagando tão legal, né? Então eu vou colocar meu dinheiro aonde tem mais segurança e que agora está pagando bem, né? Porque as taxas de juros estavam muito altas. Bom, então a gente viu uma migração do dinheiro todo aqui para a renda fixa e isso fez com que as bolsas mundiais viessem caindo. Só que é nesse momento também que a gente consegue encontrar muitas oportunidades, né? As empresas acabam ficando muito baratas. Você tem que andar na contramão do mercado, como eu já falei, né? Você tem que encontrar esse momento de oportunidade, né? Enquanto ninguém está querendo, você vai lá e compra a um preço muito baixo. Bom, e será que nesse momento atual, né, que eu faço esse vídeo aqui, a gente já pode falar que a renda variável vai disparar, por exemplo, né? Não, porque a gente ainda não viu nenhuma queda na taxa Selic. No momento que eu faço esse vídeo, ela continua em 13,75. O Banco Central provavelmente vai fazer isso aos poucos. Além disso, a gente tem lá fora uma guerra que parece que não vai acabar entre Rússia e Ucrânia. E isso acaba também favorecendo, de certa forma, a economia brasileira. Até uma das empresas que a gente vai falar é do agro aqui. Então, essa conjuntura toda pode favorecer bastante o mercado de ações no médio, curto prazo aqui. Se tá gostando do vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like também e se gostar aqui no fim, não esquece de compartilhar também com a sua galera. Bom pessoal, a gente já vai falar das 5 empresas aqui, lembrando que não é recomendação de investimento, como eu já falei, são algumas empresas aqui que estão sendo bastante recomendadas, lembre-se sempre, né, faça suas próprias análises, né, entenda sobre esse mercado para que você não dependa de ninguém para tomar suas decisões. Geralmente empresas pagadoras de dividendos, pessoal, elas têm algumas coisas em comuns, né? Elas podem ser de mercados muito perenes, por exemplo, né? Que tem recorrência de pagamento ali de seus clientes. Setores como energia, por exemplo, setor bancário também, que tem lucro muito grande, e alguns outros exemplos de empresas que podem ser de outros setores um pouco mais desconhecidos, né? Mas que acabam, né, tendo monopólios grandes, algumas coisas desse tipo que favorecem com que ela consiga distribuir bastante dividendo, que no fim é lucro aqui que sobrou, né? Que ela não tinha o que fazer, então ela paga para os acionistas. Bom, pessoal, a nossa primeira empresa aqui é a BB Seguridade, né, a parte de seguros aqui do Banco do Brasil. Essa é uma empresa que entregou nos últimos 12 meses 8,44 aqui de dividendos, lembrando que se for dividendo já é isento de imposto de renda, se for juros sobre capital próprio, aí sim vem descontando, né, mas nesse caso aqui de dividendos nos últimos meses 8,44. Bom, BBSE3 aqui, né, então pagando esse dividendo aqui que a gente viu e saiu aqui, teve uma grande arrancada aqui nesse ano, né? Na verdade, no ano passado. Se a gente ver aqui, pessoal, né, esse gráfico aqui mostra até que ela é uma empresa que oscila bastante. Bom, ponto positivo aqui, ações só N, né, e tem o tag along de 100%, significa aqui que se ela for vendida, você vai receber exatamente o valor da ação que
os acionistas majoritários aqui vão receber. Bom, olhando os indicadores aqui, né, de BB Seguridade, pessoal, se a gente vê nessa parte aqui, né, a gente vê que é uma empresa que em 2020 veio muito mal aqui, justamente por causa da pandemia, e já se recuperou. Não é uma empresa que teve lucro nos últimos 5 anos, é isso que esse indicador fala pra gente, justamente por causa aqui da pandemia, mas já está se recuperando, né, é uma empresa boa. Esse tipo de empresa praticamente não tem dívida, né, então outra coisa legal, se a gente for olhar o ROI, que é outra coisa legal que a gente vê, né, o acionista, quanto de retorno ele vai ter, então é uma empresa aqui que dá um retorno muito grande para o acionista, né, e vem mantendo aqui números bons. Bom, nossa próxima empresa aqui é o Banco do Brasil, realmente, e o Banco do Brasil, empresa bem famosa e uma das mais antigas empresas, né, dos bancos também brasileiros, vem pagando aqui 9,92% nos últimos 12 meses. Aqui, pessoal, só um comentário, né, geralmente governos que estão com a ideia de expandir muito, de fazer a economia andar, eles acabam aqui atrapalhando as empresas privadas, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas duas empresas que eu citei aqui. O Banco do Brasil, geralmente, ele é menos afetado do que, por exemplo, uma Petrobras, mas também corre o risco aqui, né? Porque o maior acionista dessa empresa é o governo. Banco do Brasil aqui, então, agora, né? A gente tá numa máxima histórica deles também. Não tá mais tão barato igual estava antigamente, e também uma empresa que tem uma certa volatilidade, né? Também tem ações ON e o TH Long também de 100%, que é muito legal. Se a gente for ver os lucros dela aqui, pessoal, essa sim já teve lucros aqui crescentes nos últimos anos, né? Bancos sempre lucrando bastante. Bancos também não tem endividamento, né? E se a gente for olhar a ROI aqui também, é uma empresa que entrega aqui retorno sempre acima de 16,36%, acima aqui até do que a taxa Selic. Mas se a gente for olhar aqui o preço-lucro, né, que fala se ela tá cara ou tá barata, realmente aqui ela até tá barata aqui para o que ela já chegou antigamente. Bom, pessoal, a nossa terceira empresa, a Taesa aqui, essa é queridinha do pessoal aqui que gosta de dividendos, paga caminhões de dividendos sempre aqui e pagou nos últimos 12 meses 17,47% de dividendos. Bom, pessoal, a Taesa é uma empresa de energia elétrica, né? Ela tem um certo probleminha aqui que eu considero um pouco maior do que a nossa próxima empresa aqui, né? Mas Taesa tem o ato aqui de não ter muito dinheiro em caixa. Por que ela faz isso, né? Ela geralmente tem grandes concessões, né? Então ela tem uma certa segurança no fluxo de caixa que ela vai ter, né? De novos contratos que vão sendo fechados também. Então ela zera o caixa dela e acaba pagando muitos dividendos para os acionistas, né? Essa aqui pode ser uma estratégia um pouco perigosa, mas no caso dela, ela já faz isso há bastante tempo, né? Eu acho que isso pode ter um pouco de risco, ela se endivida um pouco a mais do que as outras empresas desse setor aqui também, mas tá aí como uma das nossas 5 empresas. Bom, a Taesa aqui que entrega um caminhão de dividendos, né? Essa é uma empresa que não oscila tanto assim, né? Ela não tem grandes variações, a gente pode até confirmar isso aqui, né? Uma empresa que está sempre crescendo aqui, sempre investidores acreditando nela. A gente for olhar os lucros dela aqui, passou um perrengue aqui por volta aqui de 2017, 2019, mas já tá lá em cima de novo, né? Mantendo o lucro aí nos últimos 5 anos. Se a gente pegar aqui ROI também, né? Que é onde a gente vê a lucratividade também, sempre acima de 21%, né? Acima da taxa Selic já está excelente, ainda mais com a taxa Selic do jeito que tá, mas ela tá um pouco endividada. Vamos olhar aqui, né? Dívida líquida sobre EBITDA, é uma das mais endividadas do setor, mas não é nada fora do comum. Preço-lucro dela aqui em 8, né? Historicamente já foi até mais alto, né? A média dela de 7,43 está um pouco acima. Pessoal, você tem que entender realmente como selecionar as melhores ações, né? Criar essa renda passiva vinda através dos dividendos, mas entendendo o que você está fazendo. E aqui embaixo vai ter um material que vai te ajudar a ir para um próximo nível nisso aí. Então depois, quando a gente acabar o vídeo, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Bom, pessoal, aqui é a nossa quarta empresa, que é a EGE, né? Essa aqui é também uma do setor de energia elétrica aqui também e paga 5,37 nos últimos 12 meses. Aqui, pessoal, ela paga dividendos bem menos do que as outras, mas paga, mas porque já eles colocaram ela aqui, né? Porque apesar dela não pagar tanto, ela tem um caixa muito robusto, né? Então, ela tem uma estratégia de crescimento maior do que tanto de pagamento de dividendos, mas ainda paga legal e ainda tem muito para crescer, né? Então, uma empresa que se enquadra, sim, nas nossas empresas aqui, pagadoras de dividendos. EGE agora, pessoal, uma empresa também relativamente tranquila, né? Ela tá há bastante tempo aqui nessa faixa de preço. Olhando aqui a parte de lucros dela, ela teve uma lucratividade muito
muito grande aqui, né, antes da pandemia e acabou tendo problemas também, mas vem se recuperando ao longo do tempo. A parte de retorno para o acionista aqui bem alta também, acima de 27%, né? E preço-lucro dela aqui, ela sempre foi uma empresa mais cara, né, mas está abaixo aqui da média dela, que é de 13. Pegando a parte de dívida aqui, ela é realmente uma empresa menos endividada, por exemplo, que Taesa. E por último, nossa última empresa aqui, a Brasil Agro, né, pessoal? Como eu comentei, uma empresa aqui do agronegócio que está se beneficiando bastante, né, com essa guerra que está acontecendo, que é uma coisa ruim, mas isso acaba estimulando o agronegócio brasileiro, né, e como essa empresa é desse ramo, ela acaba tendo um lucro maior e distribuindo mais dividendos. Bom, essa empresa aqui tem pago 13,58% de dividendos aqui nos últimos 12 meses, então bem alto aqui também, justamente porque teve um lucro muito grande, né? Então ela deve ter usado parte aqui nos seus projetos, o que sobrou que ela dividiu entre os seus acionistas. E por último, a Agro 3 aqui, né, que é uma empresa que tem uma volatilidade um pouco maior, né? A gente vê que ela está relativamente até barata aqui para o preço que ela já chegou anteriormente. Uma empresa também que só tem ações ON e tag along também de 100%. Bom, se a gente pegar a lucratividade dela também, que é algo das coisas mais importantes, ela já teve um retorno muito grande aqui de lucro, caiu bastante aqui, né? Então a gente tem até que ficar de olho, mas ela está bem próximo da média dela de 45% aqui. Pegando aqui PL, né, que mostra se ela está cara ou está barata, né? Então aparentemente está cara nesse momento, né? A média dela é de 9,67, ela está bem acima. A dívida dela aqui controlada, né? Então isso é legal aqui para um tipo de empresa desse. Bom, pessoal, me conta aqui nos comentários se você tem alguma dessas ações ou já pensou em comprar. Se tiver alguma dúvida também, manda aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!